O que é a janela 1040? Você já ouviu falar desse termo, janela 1040? Bom, em primeiro lugar, eu vou deixar para você te dizer o que é a janela 1040. É um lugar, uma janela que está lá no Mapa Mundi, que compreende cerca de 67 países. Eu vou deixar aqui na descrição todos os 67 países para você ter uma ideia do desafio que é a janela 1040. Porque ali está cerca de 4 bilhões de pessoas. E aqui nesta aula nós veremos as grandes dificuldades que teremos para evangelizar esta janela 1040. Esta é a lição número 10, o desafio da janela 1040. Introdução. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito chegados, ou melhor, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Então vemos aqui alguns desafios, por exemplo, a necessidade humana, que no caso, uma das necessidades aqui é a questão da fome, e também sobre a questão da perseguição contra a Igreja de Cristo. Então temos aqui algumas ferramentas importantes para falar acerca do desafio, né? Algo que vai nos dar uma orientação do que fazer para não somente enfrentar, mas vencer o desafio de evangelizar a janela 1040. Então, esses países, né, cerca de 67 nações, são países que têm muitos problemas, principalmente a questão da fome. Além do mais, são muitos países que perseguem muito o Evangelho, perseguem muito a igreja. Então, já começamos aqui com dois grandes desafios. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040, uma verdadeira batalha espiritual. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Em primeiro lugar, sobre essa questão dessa batalha espiritual, nós precisamos ter em mente isso. A batalha é espiritual e não contra a carne e o sangue. Nós, nesse sentido da janela 1040, nós somos desafiados numa guerra espiritual. Por quê? Porque nós estamos guerreando contra Satanás, contra os seus demônios. Então é algo que nós não devemos trazer para o pessoal. Isto é, não é porque uma pessoa vai fazer um evangelismo lá na janela 1040 que certamente as nações de lá serão contra. Nós não devemos trazer isso para o lado pessoal. Está me perseguindo porque eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, é porque é espiritual a batalha. Então, como são países que têm muita influência do adversário, Satanás trabalha de uma forma muito profunda nesses países, então está muito enraizado a doutrina do diabo por lá, então é muito difícil o cristão entrar e não ter um desafio, não ter uma afronta, não ter uma perseguição. Então nós não devemos trazer isso para o lado pessoal, nós devemos compreender que a nossa guerra ela é espiritual. Então, como é espiritual, o que nós temos que fazer? Usar as armas espirituais que temos, que já vou falar. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Ora, note que todas essas armas são espirituais porque a nossa batalha não é carnal. Como já falei, não é carnal, ela é espiritual. E quais são essas ferramentas? Verdade. Quem é a verdade? Cristo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Falar a verdade. Quando nós estamos numa evangelização, aqui foca principalmente aqui nos países, né, da janela 1040, o que nós temos que fazer é falar a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Então nós devemos levar esta verdade a eles. Também a questão da justiça. Quem é a justiça? É o Senhor, é a nossa justiça. Nós devemos também estar pronto para pregar o Evangelho, porque uma vez que a igreja foi chamada para este negócio, nós devemos desenvolver com firmeza esta grande tarefa. Fé. É impossível fazer missões se a pessoa não tiver fé no Senhor.
Nós devemos ter nosso coração cheio de fé, fé e esperança. Devemos ter muita fé para que nós venhamos levar a palavra de fé para este povo. Salvação. Falando da salvação, está lá em João 3,16, quando nós falamos da salvação, do plano de Deus para a salvação da humanidade, nós devemos fazer isso com fé, com verdade, com prontidão, com justiça, com sinceridade de coração, levar essa verdadeira mensagem de esperança e certeza para esse povo, saber que eles podem ser salvos das artimanhas do adversário, que eles podem inclusive ser salvos do inferno, que eles estão aqui na terra também são pessoas, criaturas do Senhor, que também são filhos de Abraão e também podem sim levar, né, a salvação e assim eles serem salvos e morar conosco nas mansões celestiais. E a palavra de Deus, tudo isso nós fazemos mediante a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que é a verdade, é a nossa justiça, né? Nós estamos prontos para pregar a palavra, porque nós temos fé na palavra e é através da palavra que nós temos a salvação. Então, quando nós envolvemos estas ferramentas e falamos com clareza, cheio de amor no coração, para levar o Evangelho, sabendo que apesar disso nós seremos perseguidos, aí sim o Senhor entra com providência. Por quê? Porque nós precisamos compreender também que apesar de todo o nosso esforço, tudo que nós fazemos, nós compreendemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, convencer o homem, convencer a alma, né, o coração da pessoa, isso compete ao Espírito Santo e não a nós. Mas nós somos pessoas, né, canais de bênção para essas pessoas e, claro, somos usados pelo Espírito Santo para levar a mensagem desta salvação para os corações. Enfrentando a batalha espiritual da janela das 40. Ele representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Então temos aqui dois problemas crônicos, que é o quê? A questão da pobreza extrema. Não é só pessoas pobres, são pobres ao extremo. Muitos deles chegam a ser miseráveis. É uma situação muito precária. Então precisa de muito, mas de muito dinheiro para poder ali levar a palavra do Senhor, mas também levar o pão, né? Então veja que há um grande desafio da igreja. E qual é outra questão do desafio da igreja nesse ponto? É a questão que as pessoas são muito fechadas para o evangelho nesses países. Tem muita perseguição. Muitos deles não compreendem que o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para salvá-los, é para tirá-los das garras de Satanás. Eles não conseguem compreender este negócio. E aqui está aqui uma questão da janela 1040, que é uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Então aqui realmente ali forma ali uma janelinha, né? Parece uma janelinha, por isso chamado de janela 1040. Sinopse: o desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Principais desafios da janela 1040: a necessidade humana. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Quando nós estamos num lugar que o ambiente está muito quente, nós abrimos a janela para entrar aquela brisa, né? Para entrar um ar. Em muitos lugares, né? Condução, por exemplo, transporte público, né? Esse transporte público horrível que o Brasil tem. Então abrimos a janela para entrar um ar, né? E isso nos dá uma ideia de que que a igreja tem que fazer é abrir a janela das 40, fazer com que ela se abra para a questão da mensagem do Evangelho, para entrar na mensagem do Evangelho nesse lugar. Porque, na bem da verdade, tem aqui algumas questões. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Então, as grandes cidades estão nessa janela. Então, olha que grande desafio é evangelizar uma cidade inteira, ainda mais essas que são mega cidades, né, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, é um grande desafio. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões
de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Veja quão sofrida é esses países, né, que estão nessa situação, né, vítimas de guerra, pessoas enfermas, além da questão da fome. Então são situações muito complexas, muito difíceis de vencer, principalmente pela questão financeira, porque talvez seja a questão mais difícil de missões, fazer missões, é o financeiro, porque quem é que vai financiar missões? Então é uma situação muito difícil. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Então são pessoas extremamente pobres, precisam de dinheiro para poder sobreviver. Então muitas vezes não conseguem compreender a razão do Evangelho, não conseguem compreender, muitas vezes na verdade até pessoas que parecem ser esclarecidas não conseguem compreender a questão do Evangelho. Por exemplo, os ateus. Eu não consigo compreender como pessoas esclarecidas, que os ateus geralmente são pessoas que estudam demais, estudam muito, são inteligentíssimos, não conseguem compreender a mensagem do Evangelho, não acreditam em Deus. Eu não consigo compreender este negócio. Então imagina pessoas nessa situação de violência, de questão financeira, fome, vítimas de guerra, de todo tipo de violência. Então realmente, para abrir a mente, o coração dessas pessoas, realmente precisa ter muito jejum e oração. O desafio da perseguição. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela das 40 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Então veja quão difícil está aqui este negócio. Por exemplo, imagina que existem países aqui nessa janela que tem leis que perseguem os cristãos, perseguem o Evangelho de Jesus, porque eles não conseguem compreender a dinâmica. Então o governo persegue mesmo. E há outros países que, embora não tenham leis quanto à prática da religião, persegue a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. Ou seja, a igreja, tanto de um lado com lei ou sem lei, a igreja é perseguida. E é uma outra questão também que nós devemos ter muita maturidade para compreender, que verdadeiramente a igreja do Senhor, ela sempre foi, é e sempre será perseguida. Por mais que ela tenha uma mensagem de amor, por mais que nós falamos sobre a questão da salvação da alma, por mais que seja a decisão mais importante que a pessoa vai tomar em sua vida, elas não conseguem compreender a razão do Evangelho. Então, por isso nós temos que ter maturidade para compreender que, apesar de todas essas coisas que o Evangelho traz, a igreja será sempre perseguida. Sinopse: os principais desafios da janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Estratégias para alcançar países da janela 1040. Orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Orar pelos missionários, orar para que o Senhor prepare igrejas mantenedoras. Como eu já falei, a questão financeira ela é muito delicada de falar do assunto. Por quê? Porque, de modo geral, a maioria das grandes igrejas, as megas igrejas, elas geralmente não são envolvidas com missões. Muitas vezes são as igrejas pequenas. Então essas igrejas pequenas não têm grandes quantias em dinheiro para financiar missões. E é por esta razão que nós devemos continuar orando para que o Senhor toque no coração dos líderes, dos pastores, né, dessas megas igrejas, para que tenham o seu coração voltado para missões, porque é algo que eu particularmente não consigo compreender, que a igreja está aqui na terra para evangelizar, mas os líderes geralmente têm o coração fechado e investem dinheiro em coisas completamente desnecessárias, ao invés de investir o dinheiro em missões. Missões é o oxigênio da igreja. A igreja que não respira por missões, ela é uma igreja que vai morrer, ela não vai sobreviver,
Por quê? Porque é com missões que se a evangelização, né, missões, é o que vai dar oxigênio para a igreja, é o que vai manter a igreja de pé. Sem evangelização, a igreja morre, não tem para onde fugir dessa realidade. Então, que nós venhamos continuar orando pelos missionários e também para que o Senhor prepare igrejas para enviar boas quantias em dinheiro para esta obra missionária. Evangelização por meio da ação social. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o Evangelho. A questão social é uma questão muito importante na questão de missões. Por quê? Porque essas nações elas são extremamente carentes de mantimento. Então imagina que a igreja chega lá e comece a distribuir, por exemplo, cestas básicas, por exemplo. Isso aí, as pessoas vão começar a olhar a igreja diferente. Por quê? Porque a igreja está acabando com um problema deles, com uma deficiência deles, com algo que vai levá-los à morte. Ou seja, a igreja chega com o alimento, então com o alimento essas pessoas não morrerão de fome. Então eles vão começar a compreender. Por que então que nós perseguimos a igreja? Vocês estão aqui fazendo bem para nós. Então, a questão da ação social, e também a ação social também abrange outras situações, né, que já vou falar aqui, inclusive sobre a questão médica, né? Então, ela começa a abrir portas. Então, por mais que os países sejam muito fechados, mas a necessidade do comer é maior do que a perseguição. Então, terá um momento que a questão do alimento, a igreja levando alimentos, vão acabar começando a ceder. Aí cede um hoje aqui, um outro lá, e a igreja começa a criar ali o seu espaço, o seu fundamento, começam ali ter uma melhor distribuição, uma melhor aceitação da população. E brevemente toda aquela região estará evangelizada. E assim o nome do Senhor será glorificado. A ação médica missionária. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Esses países da janela 1040 necessitam muito de médicos também, são vítimas de violência, né, de guerras, então precisa, vemos aí por exemplo a questão que está acontecendo com Israel, né, guerras lá com o povo de Israel, e veja que quantas pessoas estão padecendo ali porque necessita de médicos. Então essa dinâmica desses países também são pessoas muito necessitadas de médico. Então é mais uma porta que a igreja consegue abrir com a questão da ação social e também com a questão médica, a ação médica missionária. O médico chega, né, a médica, né, o médico chega num país desse, vê as pessoas necessitadas. O que acontece? Lembra que Jesus falou que o médico vem para quem está doente, não para quem está são. Então, quando essas pessoas que estão enfermas têm ali um auxílio, né, é atendido ali por um médico da igreja, eles já começam a olhar para a igreja também de forma diferente. Por quê? Porque a igreja, mais uma vez, foi lá na necessidade deles. E isso é um ponto importante que a igreja precisa compreender que sim, principalmente você, por exemplo, você é uma pessoa que é médica, né, tem aí uma formação, tendo possibilidades, faça missões. Use a sua profissão para edificar pessoas. Você vai curar pessoas, né, vai usar o seu conhecimento para curar pessoas enfermas, vítimas de tudo quanto é tipo de situação difícil, e ao mesmo tempo você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Então, olha que situação que a igreja pode acabar com o problema dessa janela das 40. É claro que são cerca de 4 bilhões de pessoas, metade do mundo está nessa janela, então é claro que é um desafio bem gigantesco, mas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à frente, juntamente com o Espírito Santo, nós, a Igreja de Cristo, conseguimos vencer este grande desafio da igreja, que é a janela 1040, aqui tanto na questão da ação social também como a questão da ação médica missionária. Sinopse. As estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social, mediante a ação médica missionária. Conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040?
Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, olhe por ele. E à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual e a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Quem é que pode evangelizar a Janela das 40? Você e eu e você, todos nós, a Igreja de Cristo. Ah, mas eu não sou médico, eu não tenho formação. Você é um salvo na pessoa de Jesus. É claro que se você ter uma situação de ser médico, por exemplo, vai ajudar muito. Se você for uma pessoa montada na grana, por exemplo, na questão financeira, também vai ajudar demais. Mas se você não é médica, né, uma pessoa médica, você também não é montada na grana, ainda assim você pode evangelizar a Janela das 40. Talvez você não possa nem ir lá, mas você pode e deve orar pelos missionários que já estão lá, pelos países que formam a Janela das 40. Então todos nós podemos e devemos estar envolvidos, né, na evangelização da Janela 1040. E à medida que as pessoas da igreja são descobertas, né, um médico, por exemplo, ou uma outra profissão, que vem assim estar sensibilizado para esta grande tarefa. Revisando o conteúdo, número 1, o texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, 10 ao 20 nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Número 2, há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de Janela 1040. Número 3, podemos dizer que na região da Janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, vítimas de guerras, que vivem sob calamidade e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Número 4. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, da Janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Embora não haja leis quanto à prática da religião, outros países perseguem por meio do governo, da família e da sociedade. Número 5. Orar pelos cristãos perseguidos, evangelizar por meio da ação social e por meio da ação médica missionária. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos verdadeiramente estar envolvidos, né, com esse desafio da Janela 1040. Observar que verdadeiramente o Senhor está conosco. Eu particularmente, no meu parecer, essa lição número 10, o desafio da Janela 1040, é a lição mais importante do trimestre. Ela é extremamente desafiadora e é bem difícil, precisa de muito dinheiro, muita oração, né, e muitos missionários para evangelizar, porque a metade do mundo está nessa janela. E além da questão da religião, né, lá impera muito a questão do hinduísmo, né, e o budismo, e também a questão do Islã. Então são as três grandes religiões do mundo fora do cristianismo que estão ali são extremamente presentes ali nessa região. Então eles são extremamente fortes, é uma religião extremamente forte. Então, além desses desafios, ainda tem o desafio de vencer estas religiões. Então é um grande desafio, é a lição mais importante do trimestre, e que nós venhamos com o nosso coração voltados para o Senhor, estarmos envolvidos nesse desafio da Janela 1040. Que Deus sempre continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!